esperar aqui o pessoal entrar. É Salazar, já é Salazar. Tá escuro. Escuro. Olá, pessoal, boa noite. Começa aí, só fala o necessário. Pessoal, como eu disse para vocês lá mais cedo, né, que a gente ia fazer uma live hoje, né? Quem não estiver assistindo mais tarde, tenho certeza, a gente vai deixar salvo aqui para depois vocês assistirem, né? A gente vai falar um pouco sobre o Isaac, né? Que ele não tá progredindo, ele tá regredindo, né? Essa é a verdade, né? O Isaac, de uns dias para cá, eu tenho observado que ele tá ficando com a voz pesada, né? Com a língua pesada. Quando ele vai falar, ele se enrola muito. Coisas que ele já sabia, ele tá esquecendo. E isso é muito preocupante pra gente como mãe, né? Que tá lutando aqui junto com ele há 2 anos, né? O Isaac tá com a gente e ele tava progredindo bem, né? Ele tava aprendendo as coisas, ele aprende as coisas muito rápido, né? Então eu tava muito feliz mesmo, né? Desenhando. Como eu tava de vez em quando comentava aqui com vocês, né? Postava, mas ultimamente ele tá esquecendo das coisas e eu gostaria de saber se algum filho de vocês, né? Que o autismo do Isaac, o médico, a gente passou com o médico, né? E o médico falou que é o autismo nível 2, né? Eu tô aqui com a mãe dele, né? Aqui do lado. E ela vai falar um pouco para vocês aqui o que o médico falou para ela, né? Então, como eu tô falando para vocês, de uns dias para cá, o Isaac, ele começou a regredir, né? Coisas simples que ele sabia, ele começou a esquecer, né? A voz dele, né, mudou muito. Ele tem 11 anos e eu tô me esforçando muito. Todos os dias eu coloco ele para fazer exercício, né, da escrita, né? O professor me chamou e pediu para mim fazer também, né? Eu confirmei com o professor, não, professor, ele continua, ele faz todos os dias, né? E coloquei desenho para ele fazer, né? Comprei o material para ele desenhar. Ele faz, mas tem coisas assim que ele tá esquecendo, né? E eu, como eu prometi para vocês, eu vim falar aqui na live e procurar saber com vocês, né? Também se aconteceu isso com vocês, com os filhos de vocês, né? Porque eu acredito que tem mãe aqui que tem filhos mais velho que ele, né? E não tem só criancinha, né? Então, eu tava lendo hoje, né? Eu costumo ler antes de falar as coisas, procurar saber mais, porque um dia desse entrou um indivíduo aqui numa postagem que eu fiz, né? Fiquei muito triste com o que ele falou,
que eu coloquei uma postagem lá falando sobre os direitos dos autistas, né? E que a gente sabe alguns, mas a gente precisa ficar sempre, saber mais é melhor, né? E aí ele falou que a gente não sabe de nada. Realmente, que nem eu falei pra ele, a gente não sabe de nada mesmo, né? Porque uma criança que é autista, né? Sempre aparecem novidades e novidades mais, né? Pra gente ver. Cada dia aparece com coisas mais, com coisas novas, né? É um mundo que a gente não conhece, né? Então, eu fiquei muito triste com esse comentário desse indivíduo, né? Que eu procuro não deixar ele aí, né? Para ele acompanhar. Nós que somos mães, né? Eu acredito que tem pais aqui também que tem filho autista e que vai assistir essa live, que vai me entender, que vai nos entender, né? E, e é isso, né? E eu vou passar aqui para a mãe dele, para ela falar aqui um pouco. Ela é um pouco tímida, mas eu gostaria que ela falasse um pouco. Vai aí, Ingrid. Ela vai. Oi, gente. Eu sou péssima com câmeras. Não gosto muito dessas coisas. Mas tem coisas que a gente precisa buscar ajuda, né? De quem tá passando pela mesma situação. Então, o Isaac vem regredindo, como a Sônia falou, de uns dias pra cá. E a gente veio percebendo isso com muita intensidade, no caso. Não é só uma coisa qualquer, uma coisa ali ou outra que dá para relevar. É bastante mesmo. Isso aconteceu, não é a primeira vez que acontece. Ele evoluiu muito de 2 anos para cá, ele evoluiu bastante. Em relação a que ele não gostava que tocasse nele, ele não ele tinha muita dificuldade de falar o que ele sentia, se ele estava sentindo alguma dor, se ele estava frustrado com alguma coisa, se tinha algum barulho incomodando ele não sabia expressar, ele não sabia falar, ele não sabia chegar e falar: mãe, olha, tal coisa assim assim tá doendo, então tal coisa assim tá incomodando, tem como parar? Não, ele não falava. Ele simplesmente ficava agitado, descontava na comida comendo escondido, ou quando não ele chorava, quando não, mais grave ainda, ele acabava se machucando. Então o que a gente como mães, a gente começou a pesquisar e estudar sobre tudo. Então hoje ao decorrer desses 2 anos, a gente aplicou o quê? Muitos esportes. Tudo quanto é esporte que eu pude escrever eu escrevi. Ele faz judô, ele faz basquete, ele faz vôlei e futsal. Não são todos os dias, são dias variados. Então e isso ajudou ele a gastar energia, ajuda ele a gastar energia para que ele consiga dormir, porque até então a gente estava só com encaminhamento para o neuropediatra. Só que o neuropediatra no estado do Amapá é muito difícil. Eu tô na fila aí já faz uns quantos meses para ser atendida, mas até agora nada. E então a gente depende desse neuro para dar o laudo, né? Então, e a gente não, eu não tenho emprego fixo, a minha mulher também não tem. Então a gente se vira com o que a gente pode. Tudo que está ao nosso alcance, a gente vai atrás, a gente corre, a gente não fica acomodado, esperando só dos médicos, só do SUS. Então, a gente fez o quê? Colocou ele para fazer esses exercícios,
esse esporte, ele gosta, no começo eu fiquei com medo, receosa, eu pensei que como ele se incomodava com barulho e com pessoas tocando nele, eu achei que ia ser complicado, mas a gente trabalha muito com ele com conversa. A gente conversa bastante, fala, não, meu filho, olha, é assim, 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 a gente não pode te isolar do mundo, porque eles precisam conviver, eles precisam aprender, né? Se a gente prender eles, eles não vão aprender a socializar com ninguém. Eles só vão socializar com a gente. Vão ficar totalmente dependentes da gente. Esse é o meu medo. É que o meu filho, Isaac, fique totalmente dependente de mim para o resto da vida. Porque eu não sou eterna, eu não sou para sempre. Eu sei que um dia eu vou embora. Então, o dia que Deus me levar, eu quero que ele fique bem. Eu quero que ele já saiba lidar com o autismo dele sozinho, que ele saiba se controlar, que se precisar lá na frente tomar medicamento, mas ele já esteja adaptado à sociedade e a tudo. Então, tudo isso foi ajudando. Ele o judô ajuda muito, porque o judô não é só luta, é coordenação motora, faz ele trabalhar a memória dele, que a memória dele não é muito boa, ele esquece muito das coisas. Ajudou muito quando ele chega em casa, ele já chega em casa assim, trabalha muito também a ansiedade dele. Esses esportes. Quando ele chega em casa, ele já chega em casa mais leve, não chega agitado. Ele chega, faz as coisas dele direitinho, com calma, sem estresse, sem se machucar, sem nada. Porque ele já gastou bastante energia. Outra coisa foi os textos que a gente colocou ele para fazer. Todo dia ele faz um texto. Isso ajudou ele a aprender a falar direito. Ele falava muito errado. Ele tem a língua presa, que nunca foi operado da língua, porque eu descobri que a língua dele era presa quando ele já era grandinho já. Então ele fala um pouquinho fora por conta do autismo, né, que já tem uma dificuldade em falar, ainda tem mais a língua que é presa. Então os textos foram desenvolvendo a mente dele, abrindo a mente dele para conhecer mais coisas, para saber de mais coisas e para procurar, para ter curiosidade em saber das palavras, de se expressar, não só de se expressar, mas como de entender também, entender as coisas que eu falo, porque eles levam muito ao pé da letra, né? Como muitas mães aqui sabem, que os autistas levam tudo ao pé da letra. Se ensinam, não, eles não entendem meio termo de nada, brincadeira, como é a palavra que a gente diz, sarcasmo, eles não entendem isso. Se você falar para eles, eu vou explodir de raiva, eles realmente acham que você vai explodir. E sim, cabum. Ou então a gente sentou com ele e explicou para ele que tem hora que é brincadeira, tem hora que não é, porque não é só a gente que fala com eles, é os professores na escola, é os coleguinhas na escola. Então ele precisa não só aprender a se expressar, como aprender a entender a outra pessoa que está perto dele. Então os textos ajudam muito nisso e ajudam muito com a memória dele de gravar as coisas, não esquecer, como coisas rotineiras do dia a dia, como escovar o dente, como tomar banho, como arrumar o cabelo, se vestir adequadamente para ir para a escola, não fazer manha, não fazer birra, porque sempre impondo limites, porque mesmo ele sendo autista, ele precisa de limites. Toda criança precisa de limites. Se a gente não estabelecer limites,
a gente não, eles não vão entender. Se tudo que eles quiserem a gente der, eles não vão saber o certo e o errado, né? Então a gente foi trabalhando isso e ele evoluiu bastante. Ele fazia um bom tempo que ele não tinha crises de se machucar. Fazia um bom tempo que eu não tinha trabalho com ele para ele dormir. Na escola também, para ele escrever, que ele tinha dificuldade com a leitura. Hoje em dia ele já não tem tanta mais. E a única coisa que eu não tive trabalho com ele foi em matemática, porque é uma coisa que ele desenvolve muito, que ele gosta muito. Qualquer conta que jogar para ele, ele aprende muito rápido e te dá a resposta de imediato, coisa que a gente normalmente dá uma pensadazinha para poder responder, né? Ele não. Mas só que durante esse ano de 2022, ele tá tipo que deu uma travada. Ele tá tipo regredindo em tudo. Tá diminuindo a evolução dele. Ele não tá evoluindo. O que tá acontecendo? Ele tá esquecendo de algumas palavras que ele já sabia antes. Ele tá ficando mais calado. Ele falava, não, articulava bastante comigo, me perguntava, muito perguntador. Hoje, agora, nesse ano, nesse começo de ano, não, ele não fala. Ele sente dores e não me fala. Ele anda sentindo muita dor de cabeça. Eu não sei aí se tiver alguma mãe que passou ou esteja passando pela mesma coisa, comenta aí, fala alguma coisa aí, porque para mim é novo. Isso ainda não tinha acontecido com ele. Então ele está regredindo nisso. Ele anda sentindo dores de cabeça, ele não consegue dormir direito, ele demora para pegar no sono. Talvez seja porque ele ainda não toma nenhum medicamento, né? Ou então os exercícios já não estão mais causando os efeitos que causavam antes, né? Só que a gente, mãe, a gente é meio neurada, né? A gente acaba associando a um monte de coisa, buscando outras coisas. Aí a gente pensa que pode ser anemia, pensa que pode ser isso e aquilo outro. Então, se tem alguém passando pela mesma situação, comenta aí o que você fez, o que foi que você fez para seu filho melhorar. Vem da onde isso? Por que ele está passando por isso, né? Essas perguntas pairam na mente da gente, né? E porque eu não, como vou repetir novamente, eu não tenho a intenção nenhuma que o meu filho regrida, que ele pare de aprender, que ele pare de socializar, que ele pare de falar, porque eu já vi casos de crianças autistas que falavam e hoje em dia não falam mais, não verbalizam mais, viraram crianças não verbais. E isso se torna mais difícil ainda no dia a dia, né? Porque já é difícil a gente entender eles falando, sem falar é mais complicado ainda. Ele é seletivo com comida, tipo, eu não sei porque ele gosta de suco de pacote, mas como a gente sabe, suco de pacote tem muito corante, e corante faz mal para eles, né? Porque deixam eles agitados e acaba prejudicando em vez de ajudando. Então ele toma suco natural e ele não gosta de suco de morango, por exemplo, natural. Ele diz que é horrível, não tem quem faça ele tomar. Uma fruta, por exemplo, ele não suporta a melancia. Ele às vezes come porque eu pego no pé dele para ele comer, mas ele é muito difícil, 1, 2, 3 pedaços no máximo. Então são essas coisas. Ele é seletivo, ele não é tipo, tem crianças que
que são seletivas não gostam de comer alimentos sólidos, né? Ele não tem problema com sólido nem líquido. É mais, eu acho que, pelo que eu percebo, é mais pelo paladar. O paladar dele é diferente do nosso. Aquilo que a gente acha que é gostoso, ele já acha que é ruim. Ele tem dificuldade em provar coisas diferentes. E isso, o meu medo é esse em relação ao Isaac. É que ele regrida e fique totalmente dependente de mim. Porque é só eu e a Sônia, só nós duas. Só que a gente precisa sair para trabalhar para poder dar algo para eles, né? A gente precisa fazer uma diária às vezes de faxina, ou então sair para vender uma roupa que a gente tem no brechó entregar a roupa ou pegar um pacote, e a gente fica receosa de sair de casa e deixar ele em casa e ele ter uma crise ou ele fazer alguma coisa de errado. Isso acaba desfocando a gente no trabalho, né? Porque a gente não consegue trabalhar com a cabeça aqui em casa, né? Pensando nele. Então, tudo isso, de certa forma, me deixa frustrada, porque às vezes eu me sinto num beco sem saída, tipo, eu tô fazendo isso, isso e isso e não tá funcionando, não tá dando certo. E é complicado, como eu falei para vocês, esperar pelo SUS, ó. Eu marquei uma consulta, eu consegui consultar ele pelo CAPS aqui no estado do Amapá, em Santana. Marquei a consulta, só que eu tô esperando, tive que esperar um mês para a primeira consulta, no caso, que a primeira consulta dele vai ser agora dia 7 de julho. Então, vai ser a primeira consulta, o primeiro atendimento dele, e já vai direto para o psiquiatra com a enfermeira, porque o pedagogo disse que o nosso acolhimento foi com o pedagogo, e o pedagogo disse que ele vai precisar tomar medicamento por causa da ansiedade, por causa da falta de sono, que ele não consegue dormir. Então, por causa disso, ele vai precisar tomar medicamentos. E o meu medo é a adaptação a esses medicamentos, porque ele nunca tomou remédio controlado. E a gente sabe que remédio controlado é forte. E apesar de deixar ele calmo, eu sei que no começo ele vai ficar muito sonolento. Ele vai sentir muito sono e isso de certa forma não é muito bom, porque se a gente deixar o nosso filho dormir demais, ele não vai ver o tempo passar, ele não vai fazer as coisas, ele não vai conseguir escrever, ele não vai conseguir socializar, ele vai meio que parar, né? Até o organismo dele se adaptar ao medicamento. Então, eu espero que seja um medicamento bom, que seja uma consulta boa, que seja um profissional bom, que ele seja atendido e me falaram, o pedagogo me falou que também que pelo CAPS aqui em Santana, ele junto, todos os profissionais, o psicólogo, o psiquiatra, o pedagogo, a enfermeira, eles 4, eu preciso ter 20 consultas com cada um deles para poder fecharem um diagnóstico, para poderem me darem um laudo dizendo que ele é autista e que ele tem direito a um benefício, que aí eu posso pegar esse laudo e dar entrada no INSS para ele poder receber um benefício, né? Que vai ser menos, que vai ajudar muito em muita coisa dentro de casa, principalmente para ele, porque em casa, fora ele, a gente tem mais 2 em casa, então são que não tem autismo, tá, gente? Mas eles são crianças também, né? Que dependem da gente. E como eu falei para vocês, como o Isaac é seletivo em algumas coisas e tem coisas que ele não pode comer, as comidas dele tem que ser
Diferente dos outros irmãos dele, que ele precisa, como o suco que eu acabei de falar, o Henri e a Manuele, eles tomam um suco de pacote com a gente normal. E o Isaac não, eu não posso dar um suco de pacote para ele, porque se eu der, ele não vai dormir. Ele já não dorme bem. E eu dando suco de pacote só piora a situação, né? Então, bombons, biscoito, coisas com muito açúcar, eu tenho que evitar. Não corto totalmente, né? Porque ele é criança. Lá uma vez ou outra, assim, de dia, eu dou para ele, para que durante o decorrer do dia ele gaste energia e consiga dormir à noite. Mas é uma vez ou outra que isso acontece. Então, no que eu foco mais em fruta, só que como a gente sabe que no Brasil tá tudo caro, né, gente? Tudo caro. A gente destrocou o dinheiro e já foi, né? Então ele come o que as frutas que eu consigo para ele, que eu consigo fornecer para ele, banana, maçã, são as frutas que ele mais come, banana e maçã, porque são as frutas que aqui em Santana são mais em conta, né? E que eu posso dar para ele no momento. E em relação não vou entrar muito em detalhes em relação ao pai dele, mas eu não recebo muito ajuda nenhuma do pai dele, praticamente. A gente vive numa confusão de, esse mês eu dou a pensão dele, no outro mês eu não sei, sabe? Eu tô lutando para que o diagnóstico do Isaac seja fechado, que eu consiga esse laudo, que eu consiga o benefício para ele, que da feita que eu conseguir o benefício para ele, eu vou parar porque eu sinto que eu estou mendigando. Eu sei que é um direito do meu filho que ele receba a pensão, mas sem contar que ele estraga e sem contar que em vez dele, sei lá, ajudar em alguma forma, ele só atrapalha, gente, só atrapalha. Se ele pega o Isaac aqui, quando ele pegava para passar o final de semana com ele dá energético para a criança. Quem é que dá energético para uma criança? Todo ser humano sabe que não se dá energético para uma criança. É normal, imagine para um autista. Se já faz mal para uma criança normal, que não tem problemas nenhum, imagine para uma criança que tem um transtorno. Então, tudo isso, e lá ele não tem controle de nada. Deixava ele dormir de 3 horas da madrugada, ficava no celular direto. Isso só atrapalha, até porque a gente não sabe. Eu pegar um celular desbloqueado, entregar na mão do meu filho e não ficar lá olhando o que ele está assistindo, o que ele está fazendo, não ter nenhum controle nenhum, só para ele se calar, não ajuda em nada, só atrapalha. Eu acabei descobrindo que o meu filho estava vendo um site da Deep Web. Não sei se vocês já ouviram falar sobre a Deep Web, que é um site onde tem só gente que não presta, só ensinando coisas ruins. Então, eu descobri que meu filho tinha entrado lá na casa dele, pelo celular do pai dele, nesse site. Aí já pensou se tivesse acontecido alguma coisa mais grave? E é muita coisa, é muita sem noção. Ele não aceita que o Isaac é autista. Ele diz que ele nunca vai tratar o Isaac como um autista, porque isso o Isaac para ele nunca vai ser um autista. Ele sempre vai tratar ele normal.
Se bem que nem o normal dele é normal, né, gente? Porque se eu digo que eu amo o filho que eu tenho, eu procuro saber dele, né? Eu procuro saber se ele tá doente ou não, se ele precisa de alguma coisa. Eu vou visitar ele, se eu não puder pegar ele, eu vou ver ele. Eu procuro saber do meu filho. Se eu perguntasse, se hoje eu sentasse com o pai do Isaac e perguntasse para ele qual a cor preferida do filho dele, ele não saberia dizer. Então, aí já começa por aí. Então, eu não posso contar com o pai do Isaac para nada. Então, com a pessoa que eu posso contar é com a mulher que está comigo para tudo, para tudo. Muita coisa a gente deve a ela. Ela é técnica em enfermagem e aprendeu muita coisa e eu aprendi muita coisa com ela. Eu confesso que sou um pouco impaciente. Eu sou impaciente com muita coisa. Tem coisas que o Isaac faz dentro de casa que às vezes me aborrece, sabe? Coisas repetitivas, como me perguntar um monte de coisa que ele já sabe a resposta. E para mim não gritar com ele ou repreender ele de forma errada, eu saio de perto. Aí ela toma frente. A Sônia toma frente, vai lá e fala: não, amor, não é assim, assim, tem que conversar com ele. Fala com ele dessa forma que dá certo, e realmente dá certo. As estratégias que ela veio usando ao decorrer desses 2 anos que a gente está junto, que ela está presente na vida do Isaac, está ajudando muito, muito mesmo. E a gente está preocupada só com isso. A gente está preocupada com essa regressão que o Isaac está tendo. Preocupa a gente porque a gente não pode parar para estar 24 horas do lado dele. Porque se a gente parar para ficar com ele 24 horas, todos nós vamos passar necessidade. Porque não tem ninguém que dê para a gente. A gente não tem ajuda de ninguém. Então, a gente precisa que ele evolua, a gente precisa que ele não volte, que não regrida, que não pare no tempo. Então a gente criou essa página para isso, né? Então a gente criou a página para quê? Para 2 coisas. Para troca de informações. Tipo, falar sobre ele, o que ele sente, como é que é. É meu único filho, gente. Meu único filho. E é tudo novo para mim. Ele vai fazer 12 anos agora em agosto. Tá entrando naquela fase, né, também de hormônios, essas coisas. São outras coisas que eu vou ter que ensinar para ele, que o corpo dele vai mudar, isso e aquilo outro. Ainda tem isso ainda que eu vou passar. Então, a gente criou a página para isso, para ajudar ele mais para frente, né, que da feita que a gente conseguir bater o público que a gente precisa bater, a gente pode monetizar, e monetizando a gente pode ajudar ele de maneira melhor, né? E a princípio agora, né, troca de informações, porque o que eu sei tem outra mãe que não sabe, o que tem uma mãe aí atrás das câmeras que possa ser que assista esse vídeo sabe, eu não sei. Troca de informações ajuda muito, muito mesmo, bastante. E a gente saber que a gente não tá sozinha, que tem outras mães igual a gente lutando aí para dar o melhor para os nossos filhos. Então, até aqui é isso, né? E desculpa, gente, porque eu sei que a Sônia vem há muito tempo tentando fazer essa live e eu venho me recusando a falar. É porque eu realmente não gosto de câmera, não gosto de falar. Eu acho que, de certa forma, meu filho puxou um pouquinho pra mim, né? Eu sou muito calada, eu não gosto de falar.
E isso acaba prejudicando não só a ele quanto a mim também, né? Guardar tudo só pra mim. Mas eu vou, de vez em quando eu vou aparecer por aí, mas eu sempre tô por aqui por trás. Eu posso não aparecer aqui para vocês, mas quando a Sônia tá falando, todas as publicações, eu sempre tô por trás das câmeras, sempre tô escutando o que ela tá falando. E sempre tô respondendo aos comentários. Se alguém quiser comentar alguma coisa, quiser fazer alguma pergunta sobre o Isaac, pode comentar aí que a gente vai verificar e vai responder todos os comentários, tá, gente? Então, obrigado pela atenção de todos, por estarem assistindo a gente, pelo apoio. Se puderem compartilhar o vídeo aí nas redes sociais de vocês, eu agradeço também, porque vai ajudar, né, a chegar a outras pessoas que às vezes sabem mais. Você pode não saber, mas alguém na sua rede social pode saber, né, e pode ajudar de alguma forma. Tá chegando mais gente. Pois é, gente, então é isso aí. Não sei se a Sônia ainda vai falar mais alguma coisa. Ela é um pouco mais informada do que eu, né? Ela trabalha ela estudou, né, para isso, técnica em enfermagem, e ela sempre procura estar atualizada no meio da saúde, né? E como a gente tem um autista em casa, ela sempre procura saber saber mais, né? Porque é uma coisa que a gente não sabe muito, que tá todo mundo, é tudo novo, né? A gente tá aprendendo agora, a gente sabe que é uma coisa que não tem cura, mas que tem controle. A gente não sabe qual o medicamento certo para tomar, a gente não sabe de muita coisa, né? As mães estão aprendendo muito agora. Tem mãe que nem sabia que seu filho era autista e tá descobrindo agora, né? Então tem gente que fala bobagem, disse, tá virando modinha, todo mundo é autista agora. Mas não, é uma coisa que tu não sabia antes, porque antes não tinha nome, né? Agora já tem um nome, né? Então a gente tem que estar aberto aí para opiniões, para troca de informações. Então a gente tá aberto aí para qualquer ajuda que vocês possam dar, para conselhos, qualquer tipo de ajuda, gente, que vocês puderem dar, a gente está recebendo, entende? Porque a gente também está aprendendo, troca de informações, como a gente está falando, né? Que no nosso estado é assim, porque se a gente parar e esperar só pelo SUS, a gente vai ficar parado, nosso filho vai regredir, e a gente vai enlouquecer, porque a gente não é de ferro, gente. Mãe não é de ferro, ela se faz, mas mãe sofre também, porque a gente carrega tudo, a gente tenta resolver tudo, mas a gente não dá conta de tudo. A gente precisa de apoio, a gente precisa de outras pessoas do nosso lado para dizer não, vocês não estão sozinhas. Se não fosse Deus nas nossas vidas, eu acho que a gente não seria nada, né? A gente precisa de Deus em tudo, porque é Deus que fortalece a gente quando eu acho que eu vou enlouquecer, que eu vou explodir, que eu vou chutar o balde, que eu vou jogar tudo pro alto. Aí Deus usa alguém para falar comigo e vem lá e fala, não, tu é capaz, eu tô aqui, a gente vai conseguir. E assim a gente se levanta e vai lá para vencer mais um obstáculo. Porque na nossa vida sempre vai ter obstáculos, né? A gente tendo dinheiro ou não, né? Sempre vai ter obstáculos. Então a nossa preocupação com o Isaac é essa, que ele está regredindo, infelizmente é o que está acontecendo, e a gente vai ver o que vai acontecer depois da consulta dele dia 7. A gente vai fazer uma live depois do dia 7 para falar sobre isso, né? O que foi que o médico falou, se o médico passou remédio, qual o remédio que o médico passou.
para deixar vocês atualizados aí sobre a situação do Isaac. E todo tempo que houver alguma coisa nova, a gente vai atualizando vocês. E se vocês quiserem perguntar, podem estar na página, perguntar. Se a página está aberta, gente. A gente percebeu que tem muitas páginas que tem muitos grupos também, né? E só que tem grupos que só pelo fato de terem muita gente, muitos seguidores, não são abertos, né? A gente tenta divulgar lá e acabam bloqueando a gente ou excluindo as nossas coisas. Mas a gente tá aqui um para ajudar o outro, gente. Se tiver alguma mãe que queira compartilhar alguma coisa do seu filho, a nossa página tá aberta e a gente bateu 1.000 seguidores, graças a Deus, 1.000 e poucos seguidores. Então, tá tendo bastante visibilidade, graças a Deus. Obrigado por todos que comentam, por todos que assistem as coisas que a gente posta. E então a página tá aberta. Se vocês quiserem compartilhar alguma coisa da vida de vocês, da vida do filho de vocês, ou divulgar alguma coisa sobre autismo, desde que seja sobre autismo, a página está aberta e vocês podem compartilhar lá no Febre de Notícia da página, que a gente não vai excluir. A gente está aberta para aprender e para ajudar também, não só ser ajudada, mas ajudar naquilo que a gente puder ajudar. Isso. Eu tô vendo aqui os comentários, né? Eu tô acompanhando também o Eduardo Soares. Ele quer fazer uma live com a gente, né? Combinar fazer uma live pra gente conversar, né? Trocar. Ele disse que ele é deficiente visual e é professor de educação física, né? Eu fico muito feliz pelo Eduardo, né? Por ele ser esse guerreiro, né, Ingrid? Porque a gente, com a deficiência, né, que ele tem, com o problema de visão que ele tem, qualquer uma pessoa desistiria, né? E ele não, ele tá aí, né? E graças a Deus, firme e forte, eu acredito. E eu fico muito feliz por ele estar acompanhando a gente e se oferecer para ajudar. Muito obrigada, né? A gente, por enquanto, a gente ainda não tem o Instagram do Isaac, mas a gente tá se organizando aí, né? Novo, tudo é novo pra gente. Mas vocês viram aí a mãe do Isaac, ela fala muito, né, gente? Quando ela começa a falar, tem que apertar um botãozinho aqui. Mas não é, gente. Eu queria muito, muito, muito mesmo fazer essa live com ela, para ela falar um pouco, né, sobre tudo que mas é ela que entra nas consultas com ele, né? Eu sou apenas o caminho, só ensino para eles irem, né? Mas é ela que vai com ele, ela que participa, né, das consultas com ele. Agora, dia 7, né, Ingrid? Dia 7 vai ter a consulta dele, né? E eu vou ver se eu entro na sala com o médico, né? Mas vai ter só o momento deles. Mas é isso aí, gente. Se tem alguma coisa para falar ainda? Não, falei horrores, gente. E essa aí, gente, para quem não conhece, né, a gente que entrou novo na página, nós somos casados, eu com a Ingrid, há 2 anos, né, e o Isaac não morava com a gente, né, e quando eu achei ele muito fofinho quando eu conheci ele, mas só que de primeira, assim, eu percebi que ele não era uma criança assim normal. Ele sorria muito, ele dá muita gargalhada às vezes, né? Aí eu falo pra ele assim, já controle esse meu filho. Aí ele já vê que eu quero pra ele parar de rir, mas ele ri muito. Do nada, besteiras assim, ele sorri muito, né? Eu acredito que os filhos de vocês também é assim. Mas eu pedi pra ela que eu queria cuidar dele, né? Queria ajudar a cuidar dele. Ele era muito gordo mesmo, ele comia muita besteira, né? E aí a gente foi controlando. Hoje o Isaac tá bem, emagreceu, né? Ele faz exercício físico,
Mas eu fiquei triste com essa regressão dele, né? Que eu me esforço muito para ajudar ele, né? Ele é muito inteligente, né? Se você sentar e conversar os professores dele, passando as técnicas do esporte, né? Para ele, e manda mensagem para mim, pra gente, elogiando ele, que ele aprende muito rápido, né? Então isso é muito bom pra gente. Mas tem coisas que deixam a gente triste, né? Porque coisas que ele já sabia, ele tá esquecendo, né? E ele tá muito calado. E hoje eu tava ensinando umas coisas para ele, né? Eu até postei lá aí na página. E aí ele vai melhorar, né? Eu acredito que ele vai melhorar. Ele não toma remédio, como a mãe dele citou, né? Ele não tá tomando remédio. E vamos ver o que o médico vai falar, né? Se vai passar algum remédio, algum medicamento para ele. Mas a gente tá firme e forte, né? Junto com ele. E é isso aí, gente. Quando a gente conhece alguém que tem um filho ou uma filha, enfim, a gente tem que apoiar, né? Tem que estar do lado para o que deve né? Não é só na alegria que a gente tem que estar firme do lado da pessoa, né? Eu tenho 3 filhos, né? Eu tenho uma filha de 18 anos, um de 15 e uma de 11 anos também. Então, não tem muito problema com o Isaac com relação a essas coisas dentro de casa, né? E a gente não enfrentou negócio logo no início, assim, foi bem difícil para ele se entenderem, né? Que queria uma coisa, outro queria outra. Hoje a gente já sabe, a gente já conhece. Mas é isso, pessoal. Eu fico muito feliz, né, por vocês estarem acompanhando a nossa live, né? Para quem, gente, obrigada por todo mundo que entrou aí para escutar um pouquinho. Obrigada pelas pessoas que compartilharam, que vão compartilhar. Obrigado pelo Sérgio Moraes, Andréa Góes, que estão aí comentando, que estão assistindo. Obrigado pelo Eduardo também. Então, obrigada, gente. Obrigada mesmo pela visibilidade. Obrigado pelos comentários. Se puderem continuarem compartilhando e assistindo com calma depois, tudinho o que eu disse, né? Quem pegou a live aí no meio, né? Tem muita coisa que eu falei e que é isso aí. Se vocês puderem ajudar com compartilhamentos e comentários e dicas aí, dizendo o que vocês acham sobre essa regressão do Isaac, vocês já estão ajudando muito. Então é isso, pessoal. Muito obrigado mais uma vez aí. Tenham uma excelente noite. E assim que a gente tiver um tempo, a gente faz a live com o Eduardo, né? E talvez ele vá passar algumas dicas pra gente, né? Como ele falou, ele é professor. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Boa noite para vocês. E tchau, tchau. Beijo.